Pronto. Nesse exato momento, estamos gravando aqui a aula, né, do capítulo 2, sobre padrões, normas e cultura. O que a gente vai estudar nesse capítulo, tá? Vários conceitos sobre cultura. Conceitos de cultura do século XIX até o século XX, ou seja, como os pesquisadores, antropólogos e sociólogos, eles viam essa questão da cultura, certo? E já iniciando aqui, gente, esse conceito de cultura, ele nasce, né, em oposição aos conceitos, ou às narrativas do evolucionismo do século XIX, que a gente viu lá no capítulo 1, né, que alguns antropólogos, né, eles defendiam a ideia que as sociedades, né, elas tinham uma cultura, e dependendo da sociedade, era mais ou menos evoluída. Então, essa questão da evolução, certo? Isso era uma visão, certo? Que se tinha sobre algumas sociedades, mais evoluídas ou não. É como se houvesse, assim, uma hierarquia, né? Houvesse uma hierarquia, um escalonamento, né, de culturas. Como assim, professor? Essa hierarquia era o quê? Que existiam sociedades que tinham culturas mais evoluídas e tinham sociedades com culturas menos evoluídas ou não evoluídas. Dá um exemplo. Quando os europeus chegaram à América, eles tiveram um grande choque de cultura, como também os nativos para com os europeus. Correto? Mas, na visão do europeu, quem era mais evoluído? Os nativos ou eles? O que vocês acham? Eram eles, né? Ou seja, dentro de uma visão de evolução, os europeus se achavam que mais evoluídos, melhores. Portanto, gente, era uma das justificativas para a colonização da América e tantos outros continentes, né, os europeus, que a cultura, por ser mais evoluída, no caso a europeia, ela deve dominar aquelas menos evoluídas para desenvolver. Essa foi uma das justificativas que os europeus utilizaram para colonizar a América e o Brasil, dentro do contexto do Brasil também, tá? Então, essa ideia, né, de evolucionismo do século XIX, ele vai sendo questionado, criticado, principalmente a partir do trabalho de Franz Boas, né, um antropólogo que era alemão, mas se dedicou toda a sua vida, todo o seu trabalho nos Estados Unidos, tá? E ele vai defender a ideia, gente, que não existe uma cultura. O que é que existe? Culturas, né? Ele diz que existe porque é um mundo plural, uma multiplicidade, né, de cultura. A gente não pode dizer que existe uma única cultura, e sim culturas. É isso que a gente vai ver aqui, né, o pensamento do Franz Boas. Depois, ao longo, né, do século XX, o que estavam pensando, né, bem depois já do Franz Boas, sobre cultura, e até o século XXI, porque aí já vai ter uma crítica, né, ao conceito de culturas de Franz Boas, né? Tá bom? Qualquer dúvida me chama. Ah, ó, no capítulo 1, vimos que a antropologia do século XIX pensava a humanidade em uma escala evolutiva. Percebemos as implicações desse tipo de pensamento, principalmente no que se refere, né, ao que se pode ser chamado de ideologia do colonialismo. Por outro lado, essas mesmas teorias que deram origem a perspectivas racistas ao longo do século XIX, do século XX, trouxeram também algo novo, a ideia de colocar no mesmo barco todas as populações do mundo. Quando os europeus chegaram à América, gente, e viram aqueles nativos, eles achavam que todos eram iguais, e a gente sabe que não é. Existem, né, esses nativos, que eles denominaram de índios, como fossem todos homogêneos, como fossem todos iguais, viviam de forma igual, pensavam de forma igual, né? Eram todos homogêneos, sem levar em consideração ali várias e várias etnias. Tá? Até o século XIX, ó, até o século XIX, ainda se discutia se as populações encontradas pelos europeus eram de fato humanas. Ou seja, ainda tinha isso, ainda viam como bichos, né? Selvagens.
apesar de a bula Sublimes Deus, promulgada pelo Papa Paulo III, em 537, estabeleceu o direito à liberdade dos indígenas e a proibição de submetê-la à escravidão. Quer dizer, mesmo depois disso, ainda achavam que eles não tinham alma, que não eram, né, humanos, silvícolas, né? A inclusão de todas as populações em uma história humana, gente, teve como base a hierarquia evolutiva. Não esqueçam disso aqui. Então, se basearam que, ó, dentro dessa visão, tá? Hierarquia evolutiva. A antropologia, porém, ó, não se satisfez com essa perspectiva, e desde o final do século XIX, passou a acreditar nessa teoria do evolucionismo. A gente vai ver aqui que vai cair por terra, né? Essa questão da cultura baseada na teoria do evolucionismo. E o principal instrumento para fundamentar essa crítica foi o conceito de cultura. Por isso que é importante a gente entender. Existe diferença, sim, ó, civilização e cultura. Já no final do século XIX, né, aí entra, né, a história do Franz Boas, que é um marco, né, da sociologia, da antropologia. Ele vai criticar essa ideia, tá, de civilização das teorias evolutivas na antropologia, já que por trás da ideia de progresso havia uma ideia de civilização que estabelecia uma hierarquia. Ou seja, se dizia o quê? Se eram, ou melhor, civilizados eram os europeus ou os norte-americanos, e as demais populações do mundo eram o quê? Atrasadas, né? Eram escalonadas entre mais e menos atrasadas. Aí, o que vocês acham que eles tinham a visão, ó, tanto da África, aqui, ó, aqui, esse quadro aqui, qual era essa visão que eles tinham? Que eram, né, atrasados, que numa escala evolutiva estava lá embaixo, nessa escala evolutiva, tá? Então, era essa visão que eles tinham. Essa ideia foi duramente criticada por Franz Boas, né, pioneiro da antropologia estadunidense, embora não tenha sido o primeiro a utilizar o termo cultura. Ele foi o primeiro a empregar a palavra em seu sentido mais moderno, propriamente antropológico. Antes dele, cultura, gente, era sinônimo de civilização. Ou seja, se tinha um determinado povo, certo? De quem está vendo, era uma cultura diferente, diziam que eles não tinham uma cultura desenvolvida, portanto, não eram civilizados. Veja bem. Então, ele estava dizendo aí, dentro dessa visão da evolucionista, essa ideologia da evolução, que aqueles povos que tinham uma cultura diferente, certo? Cultura diferente, diziam que eram que uma cultura dentro do critério da evolução, né? Vamos dizer assim, uma cultura ultrapassada, uma cultura, né, que não era evoluída, portanto, não era civilizada. Então, aqui nesse período, né, culturas passou a ser sinônimo de civilização, só quem é civilizado, quem tem cultura, certo? Aí aqui mostra, né, algumas máscaras, né, de rituais, né, danças, que é utilizado em danças, em rituais, né. Ele inaugurou a utilização do conceito em uma perspectiva pluralista. Ele fala que, presta atenção, ó, em culturas, e não somente em cultura no singular. Porque, gente, no singular dá a ideia que só existe uma cultura. E a gente sabe que o mundo, ele é diverso, né, extremamente, né, culturas totalmente diferentes, tá? Então, a gente não pode jamais dizer que só existe uma cultura. Pode parecer uma pequena diferença, mas faz uma grande transformação e faz assim, uma diferença enorme, né? E por que foi uma grande transformação? Ó, analisando a história de várias populações indígenas do noroeste, norte-americano e do Alasca, o antropólogo, que foi o estudo que ele fez, né, foi mais nos Estados Unidos, na região do Alasca, né, chegou à conclusão de que é muito difícil estabelecer entre elas qualquer tipo de hierarquia, né? Ou seja, hierarquia que está numa escala de primeiro até o último, né? Dizer que é uma cultura, né? Pois as histórias são tão particulares, gente, tão, né, próprias,
e preenchida por interesses tão diferentes que qualquer comparação só seria possível se fosse utilizada uma medida de análise que seria sempre arbitrária. Ou seja, né, ele defende aqui que não podemos, né, comparar, estabelecer uma hierarquia sempre deveria adotar o que? Algum critério tomado de alguma população. Isso aí seria um processo, gente, extremamente injusto, né? Comparar as culturas. Você imagine, ó, comparar a nossa cultura, que é a brasileira, a cultura, sei lá, dos países muçulmanos, né? É bem diferente. E mesmo aqui, ó, dentro do Brasil, se a gente for observar, né, a nossa cultura ela é muito diversa. Do Nordeste para o Norte, para a região Sul, existem muitas diferenças. Ninguém pode dizer, a do Sul, a cultura do Sul é melhor do que a do Nordeste, ou do Nordeste é melhor, porque são muito diferentes, mesmo, olha, dentro de um próprio país, uma mesma nação. Mas a cultura, né, ela vai diferenciar, né, de acordo com o seu processo histórico, né, de cada região. Ainda tem isso. Por exemplo, lá na região sul, como sofreu muita influência europeia, então se aproxima muito da cultura europeia, ali no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, que sofreu muita influência, né, da Alemanha, não é isso? Olha, que é o Franz Boas, né, nascido e educado na Alemanha, formou o seu conceito de cultura a partir das concepções alemãs de Kultur, né, ou espírito do povo, né. Ele transporta essa ideia para a antropologia, uma crítica ao evolucionismo, tá? Para Boas, cultura era um todo integrado e não apenas como se conceituava, né? Que cultura, né? Era um conjunto desagregado de práticas, hábitos, técnicas, relações, e pensando, podia até ser isso, mas não é só isso, né? Essa integração de múltiplos elementos ordenados a partir de um princípio compartilhado por todos os indivíduos de uma sociedade específica criava a cultura, ou ser a única e exclusiva de cada sociedade. Inviabilizava qualquer tentativa de comparação. Quer dizer, ele diz que deve-se evitar, tá, a comparação. Aí tem, né, uns termos importantíssimos para entender o pensamento de Franz Boas, que é, né, o conceito de cultura, que a gente falou, o etnocentrismo e o relativismo. Tá? Eu acho que a palavra relativismo não é novidade para vocês, certo? Mas, em se tratando da questão cultural, né, o relativismo cultural, uma tomada de posição perante a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos, ou seja, é uma forma de encarar a diversidade sem impor valores e normas alheias. Quando você vai estudar uma cultura de um povo, você não pode compará-la a outra, você tem que estudar só a própria. Tá? Vou estudar a cultura nordestina. Aí eu não posso pegar lá do sul e fazer uma comparação, ou aqui no Brasil, uma cultura no Brasil e com a China, fazer um comparativo. Então, isso aí acaba você fazendo julgamentos. Isso aqui é errado lá, isso aqui é certo aqui, isso aqui ideal que seria assim, igual a outro, né, na China, ou então, tá entendendo, pessoal? Deixa eu, olha, nessa pandemia, a gente percebeu, né, essa questão, assim, da origem desse vírus. E se chegou até a China, sabe? Se chegou até a China, infelizmente, né, foi o epicentro, assim, do mundo, né, onde iniciou ali tudo, e se especula muito, né, que poderia ter ocasionado, e por que lá na China, né? E se chegou a questão né, dos morcegos, né, que eles comem vários tipos de bichos lá que nós aqui não é nosso costume. Olha aí, ó, costume, a questão de costume. Certo? E muita gente, o mundo todo, passou a julgar os chineses por conta disso. Eles comem, né? E provavelmente não é uma coisa assim, uma verdade absoluta, que esse vírus tenha vindo realmente do morcego lá na China. Se sabe que iniciou lá, né? Em Wuhan, né? Na cidade de Wuhan, se sabe, mas ainda tem estudo, ainda estão estudando se realmente ela é proveniente
né, desses animais. O certo é, minha gente, ó, o certo é que esse vírus, ele é consequência da nossa relação com a natureza. Isso é fato. O que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente? Eu digo nós todos, o planeta Terra, tá? O que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Então, a partir da nossa, a gente tem que ver, né, como está sendo a nossa relação com a natureza. Isso é fato, tá? Agora, as pessoas começaram a julgar, condenar, inclusive, né? Antes mesmo de julgar, já condenava a China. Aí tudo que está vindo da China, as pessoas, não quero não, que é da China. Não quero não, que veio lá daquele país onde veio o vírus. Estão me entendendo? Eu quero dizer. Eles têm uma cultura diferente da nossa, completamente. Coisas que eles fazem que a gente não faz também, que a gente aqui faz que eles não fazem. Mas nem por isso a gente pode dizer que a nossa é melhor. Até porque, gente, ó, vocês todos estão com um celularzinho, eu estou aqui no notebook. Dentro da nossa casa existem milhares de coisas que veio de onde? Da China. Da China, né? Praticamente, gente, ó, é a oficina, como se diz, a oficina do mundo é a China. Mais de 70% das coisas que consumimos vem da China, inclusive a vacina, né? Inclusive a vacina, vem da China. Então, como é que você julga um povo desse? Como é que você condena, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, que isso aí faz parte também, né, de uma cultura, tá? Vocês imaginaram se esse vírus tivesse nascido aqui no Brasil? Se tivesse originado daqui do Brasil? Olha, se essa nova cepa, nós estamos sendo epicentro, os países da Europa fecharam as portas para o Brasil, ninguém entra na Europa, brasileiro não entra. Pode ter o dinheiro que tiver, mas hoje você não entra na Europa. A não ser, né, a não ser vacinado. E ainda tem que fazer o teste. É triste, triste fim, né? A gente andou, né? E morremos na praia. Mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar, né? Pior não fica, né? Pior não fica. Tá entendendo? Então, é isso que eu falo, né? Se você começar a julgar a cultura do outro, fazer julgamentos, né? Você está tendo uma visão preconceituosa, racista, coitado da gente, ó, tá dizendo assim, temos tanta doença já. Temos. Então, se a gente fazer esses julgamentos, preconceitos, né, a gente só aumenta. Um dia tá dizendo aqui, eu só queria pegar um ônibus lotado de novo. Tem saudade, é? Ai, isso aí eu tenho saudade do ônibus lotado, tenho saudade da nossa vidinha, pronto, né, da escola, do meu trabalho. Tem sim. Tenho saudade dos meus amigos, ó, a gente tem família que eu não vejo, eu só vi no ano passado, sabe, familiares que eram muito próximos, né, da gente, e a gente só viu antes do Natal, nunca mais, só mesmo assim, né, via telefone mesmo, mensagens, Então, claro que a gente tem saudade, outra coisa, né, não é fácil você passar 24 horas do seu dia com as mesmas pessoas, né, não é fácil. Eu passo 24 horas com a minha filha, passo 24 horas com o marido. Nossa Senhora. É difícil, né? A gente não vê outra cara, só nós mesmos. Mas vamos voltar aqui, né? Então, vamos continuar. Então, relativismo cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos, ou seja, é uma forma de encarar a diversidade sem impor valores e normas. Podemos considerar o relativismo uma inversão do evolucionismo, o inverso, né? Se este escalona, né, o evolucionismo, ele defende a ideia do escalonamento,
as diferenças a partir de valores específicos das sociedades ocidentais, o relativismo evita qualquer tipo de escala, analisando as diferenças segundo os termos da própria sociedade, tá? O inverso ao relativismo é o etnocentrismo, tá? Quando julgamos outras culturas, segundo nossos próprios parâmetros culturais, por exemplo, considerar uma população indígena atrasada porque lhe faltam determinadas tecnologias, é um etnocentrismo. A gente está tendo uma visão etnocêntrica. Então, ó, o etnocentrismo é um mecanismo principal das classificações evolucionistas, enquanto o relativismo, gente, é o motor de um pensamento não preconceituoso e preocupado em romper com as classificações hierárquicas. O conceito antropológico de cultura não pode existir sem um relativismo cultural e a crítica ao etnocentrismo. O relativismo foi uma revolução política no enfrentamento ao racismo e a outros tipos de preconceito, mas gerou um impasse político ao longo do século XX. Se o relativismo examinar qualquer cultura, segundo seus próprios termos, é preciso aceitar o que cada cultura produz. O problema dessa premissa é que alguns costumes não parecem inaceitáveis. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Vocês sabem que tem algumas sociedades que fazem mutilações genitais, né, às mulheres. Eles defendem a ideia, porque é uma sociedade extremamente machista, né, que a mulher não é para sentir prazer. Aí o que é que eles fazem? Eles mutilam, né, os órgãos genitais, né, eles cortam, tiram, né, o clitóris, né, da mulher. Eles acham que, tirando isso aí, a mulher deixa de ter prazer, né, que numa sociedade machista, como algumas tribos, né, lá da África, não são todas, eles acham que isso, a mulher não ter prazer, é uma sociedade que respeita, né, o patriarcado, né. Então, isso aqui, alguns países islâmicos ou africanos. O que isso tem a ver, professor? Ó, o relativismo, ele diz que a cultura é relativa, que a gente não pode julgar, criticar uma cultura por ela mesma, tá? Fazendo comparações, a gente não pode. Mas tem alguns antropólogos que dizem que existe um limite para esse relativismo. Quando, né, algum costume, ele é o que? Inaceitável. Ele dá o exemplo aqui da mutilação, né, pessoal? Aos nossos olhos, isso aí é uma violência tremenda ao corpo da mulher. É uma violência, assim, sem precedentes. Então, alguns antropólogos defendem que esse relativismo tem que ter um limite. Não pode relativizar tudo, né, na cultura. Achar que tudo é normal. Né? Um outro exemplo aqui, para a gente finalizar aqui essa questão do... isso aqui é uma manifestação, né, pode ver que são de mulheres muçulmanas, lá no Paquistão. O Paquistão é um país muçulmano, fundamentalista. Eles estão protestando aqui contra a proibição, né, do uso do véu na França, porque isso aí foi em 2010, certo? Tem aqui alguma mensagem aqui. Coreia do Norte também tem muito dessas coisas. A Coreia do Norte é muito fechada, a gente não sabe nem direito o que se passa ali, né? Não sabe, e algumas coisas a gente até tem uma ideia, né, na Coreia do Norte, né, que é um país extremamente fechado, é tudo controlado pelo governo, pelo Estado, né, ele domina tudo, tá, inclusive até as pessoas, né, e as pessoas de lá conhecem pouco do mundo fora, né, então algumas se conformam com o que está lá, né, o que acontece, porque não vê outro mundo, né. Para você ter uma ideia, gente, as pessoas lá não têm internet, né? Então, como é que vai saber do mundo aqui fora, né? Então, aqui, gente, essa manifestação é porque na França foi proibido, né, que as meninas usassem o véu na sala de aula, as meninas muçulmanas. Então, eles protestaram contra essa medida do governo francês. E a gente sabe que a gente vive num mundo globalizado, né? Vivemos num mundo globalizado, onde existe, né, uma migração muito forte, né, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, tá? Em que as culturas elas estão, né, aí, presentes, né, e tem que haver o quê? Uma convivência, né, para não criar e gerar conflitos, como a gente sabe que acontece, ó.
O debate em torno desse ato do Estado francês expõe questões profundas antropológicas, evidenciando que a diferença cultural, seja ela racial, étnica, religiosa, econômica, é um dos grandes problemas do mundo contemporâneo. Ainda é muito difícil lidar com a diferença, né? As pessoas não aceitam o diferente, não querem aceitar. E isso fica claro quando notamos a expansão, gente, ó, de partidos anti-imigração, na Europa, por exemplo. Então, o combate ao etnocentrismo, gente, continua fundamental, né? A gente combater, né, essa onda, né, de autoritarismo, essa onda de intolerância, porque o mundo, ele é diverso, ele é múltiplo, e se a gente vive num mundo globalizado, não há espaço, né, para, né, essa ideia de cultura evoluída, o evolucionismo, não existe espaço para isso, já que a gente vive, né, você vê que hoje você vê muçulmano em todo mundo, aqui no Brasil, aqui no Ceará, muçulmano, você vê judeu em todo mundo, brasileiro em todo mundo. Então, as culturas, elas estão, vamos dizer assim, as culturas, elas estão convivendo com outras, uma cultura, né, com a outra. Então, a gente vive num mundo, né, múltiplo, diverso, tá? Culturas completamente diferentes da nossa. O calor, com certeza, mas como é costume, né, como é costume, então elas, para elas é normal, né, para elas é normal. E uma coisa importante, você colocou isso aí, Otávio, que ao passar do século XX, tá, existem alguns antropólogos que com relativismo, por isso, mas também tem uma outra questão, certo? Uma questão que a cultura, hoje, ela é muito dinâmica, né? Então, os pensadores antropólogos atuais, contemporâneos, pós-modernos, eles pensam, né, a cultura como uma coisa dinâmica, que muda. Um exemplo que tem até também no capítulo de vocês, a questão do rap. O rap, você sabe que foi uma coisa que o Brasil, ele se apropriou, mas o rap, ele não é brasileiro. Mas está tão abrasileirado, né, a forma com que esse, por exemplo, aquele o crioulo e outros, eles fazem música de protesto, falando da sociedade brasileira, então eles abrasileiraram o rap, que tem origem nos Estados Unidos. Então, isso é uma outra visão, né, sobre a questão da cultura, que ela é dinâmica, ela passa por mudanças. Outro exemplo, para vocês entenderem, a questão da mulher. Na nossa sociedade, certo, americana, vamos dizer assim, é uma sociedade machista, patriarcal, mas isso aí tem todo um processo histórico, né? A história, né, da nossa sociedade, ela foi pautada no patriarcalismo, que a mulher, ela foi criada para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para ficar no lar. Enquanto o homem, não, o homem é para trabalhar, o homem, né, ele vamos dizer assim, o chefe, né, o que manda, né? Mas, com o passar do tempo, isso aí foi passando a mudar. Veja assim como a cultura ela é dinâmica, ela muda. Porque isso aí, gente, certo? Era um costume. Os costumes, eles mudam de uma sociedade, certo? E a gente tem coisas que a gente não pode achar que é normal, que é natural. A gente tem que desnaturalizar essas coisas. Achar que a mulher, né, tem que ficar em casa, a mulher não pode trabalhar. Isso aí, a gente tem que desconstruir isso, tá bom? Alguma pergunta? Não. Então, pessoal, atualmente, apesar assim, das críticas, o conceito de cultura continua válido na opinião de muitos antropólogos e estudiosos de várias áreas, né? A gente vê cultura na história, cultura na antropologia, na sociologia, na geografia, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, professora. Tem certeza? Deu para entender? Então, tem conceitos aí importantes sobre cultura, como era vista a cultura no século XIX, século XX, século XXI.
o que é etnocentrismo, o relativismo cultural, tá? Então, é importante esses conceitos para entender, né, a multiplicidade que a gente vive no mundo, em que não existe uma cultura, né? Não existe uma cultura única, ela não é única, ela é dinâmica, ela é diversa, ela é plural, tá? Ok? Posso encerrar a aula, então? Eu vou encerrar a gravação, mas eu quero bater uma foto aqui de vocês, tá? Não saio não agora, tá bom?